Tá bem? E aí a missionária Romilda vai fazer uma oração para nós começarmos, né? Abre novamente aí, pastor Paulo, o seu áudio. Missionária Romilda, faz uma oração por nós, para nós começarmos. Amém. E logo o pastor Paulo já inicia o louvor para nós, amém? Amém. Então vamos orar, né? Deus soberano, Deus santo, em nome de Jesus, nesta noite mais uma vez, estamos iniciando mais um dia de adoração ao Senhor, porque o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa alegria. Convidamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para se fazer presente nesta reunião. Receba a nossa adoração. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor cada vida que está assistindo este trabalho, cada vida que está participando deste culto, e aqueles que não puderam, que o Senhor possa derramar a tua unção sobre a vida de cada um. Abençoa cada vida, cada homem, cada mulher, cada criança. Deus, de uma forma especial, que o teu Espírito Santo possa alcançar o coração de cada um. Que a cada um seja cheio do teu Espírito, que a cada um seja cheio da tua paz, e que aquilo que eles precisam, que o doce e amado Espírito Santo possa tocar de uma maneira especial. Oh, bendito e doce Espírito Santo, eu entrego a tua igreja, Grace of God, nesta noite diante do Senhor, e as demais igrejas que estão participando deste culto junto conosco. Meu Deus, e que o Senhor alcança cada vida, cada coração, cada mente nesta noite. Toma a vida do pastor, teu filho, renova as forças do teu servo, continua usando ele de uma maneira soberana na terra, dando ele estratégia, sabedoria, dando ele graça, e que teu Espírito Santo passe o teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés do teu filho, e que teu filho seja renovado. Visita a nossa pastora Luciana. Deus, continua trabalhando na saúde da tua filha, restaurando, renovando as forças da tua filha. E que muito em breve, Senhor, eles possam estar conosco aqui novamente, em nome de Jesus. Continua no controle deste culto. Cobre-nos com teu sangue. Dá-nos a direção, Espírito Santo. Entra, Senhor, na peleja em favor da tua igreja. Toma, Senhor, o teu povo, restaurando, renovando a mente de cada um, operando de uma maneira sobrenatural no coração de cada um. Senhor, talvez tem pessoas que estão sem esperança, que a esperança possa brotar nessa noite, que a alegria, que a força do Senhor envolve o teu povo. Oh, bendito e doce Espírito Santo, envolve-nos na tua presença, ensina-nos a viver a verdadeira santidade com o Senhor. Fica conosco e continua no controle, Senhor, porque este culto é tão somente para exaltação e adoração do teu nome. Tu és fiel, tu és santo, tu és soberano, tu és grande. Receba, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a nossa adoração, que continua no controle, na orientação, e que a cada dia, através das nossas vidas, o teu nome seja honrado e glorificado, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, não subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho,
eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Aleluia, aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se me misturar com as águas do rio, então subirei como na manturado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra seguir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, você pode cantar? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Aleluia. Nova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nessa noite a gente não sabe qual a situação que você está vivendo, qual a situação que você se encontra nesta noite. Quem sabe você está precisando de uma renovação espiritual. Deus pode te visitar nessa noite de uma maneira toda poderosa e renovar a sua vida espiritual pelo poder da palavra do Senhor. Porque Deus é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. Pai, nós oramos pela vida de cada irmão, cada amigo que está conosco agora online nesse Zoom, nesse culto.
E pedimos ao Senhor que libera uma renovação espiritual na vida de cada um. Porque nós precisamos vencer cada dia mais as batalhas, vencer as resistências, as lutas, vencer as dificuldades. E para isso, Senhor, nós precisamos de uma renovação espiritual na nossa vida. Eu convido, Senhor, o Senhor para estar conosco nesse culto, nessa live, visitando cada irmão, cada amigo, cada pessoa que esteja agora, Senhor, dentro de casa, participando dessa reunião, se preparando para ouvir a mensagem da Tua palavra. Nós oramos e ministramos a cura, ministramos a bênção sobre a vida de cada um. Mas pedimos, Senhor, uma renovação espiritual. Entra, Senhor, agora no coração de cada um. Renova com a Tua palavra. Renova através do louvor. Renova com a Tua presença. E que o nome do Senhor seja glorificado sobre as vossas vidas, em nome do Senhor. Eu te convido a louvar mais uma vez essa questão. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Você pode cantar? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, necessita mais de ti. Glória a Deus, necessita mais de ti. Aleluia. Vamos continuar no culto em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe, pastor Paulo, missionária Romilda. Amém. É fiel, glórias a Deus. Eu queria aqui agradecer a todos vocês que estão aqui e eu queria que eu pedi para minha mãe contar um testemunho que aconteceu entre eu e ela e nós já vamos entrar na palavra, porque esse testemunho tem a ver com a palavra. Esse testemunho tem a ver com nós sermos profetas de Deus, com nós sermos boca de Deus, com nós manifestarmos a palavra e Deus, Ele atender a manifestação da nossa palavra. Eu queria pedir para minha mãe, para ela contar esse testemunho que aconteceu. Enquanto Deus falava com ela lá, Deus falava comigo aqui, aí na Inglaterra também. E era numa madrugada, e no Brasil era 7h30, e aí era mais ou menos 1h30 da manhã. E Deus, Ele foi falando, Ele foi movendo as coisas, e a gente foi entendendo a voz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu vou deixar minha mãe contar esse testemunho, aliás, acho que era 11h30 da noite, isso mesmo. Vou deixar minha mãe contar esse testemunho. Mãe, pode falar até um pouquinho mais alto para os irmãos entenderem, tá bem? Tá bom. Foi assim, eu cheguei na igreja, já tinha começado o culto, o pastor já estava falando o que Deus tinha revelado. Daí eu estava sentando, estava procurando um lugar, porque a igreja estava muito cheia, ainda estava procurando um lugar quando o pastor falou: Deus revela aqui que uma pessoa daqui da nossa igreja vai receber uma ligação de um filho. Antes de eu sentar, eu já levantei minhas duas mãos para cima, porque eu vi a voz de Deus dizendo: é você. E a igreja inteira levantou.
Eu fiquei tão feliz que... Nossa, desculpa. Desculpa, porque nossa, eu senti uma coisa muito bonita, muito gostosa, sabe? Daí, quando foi 5 horas da manhã, daí eu atendi o telefone dele, porque daí já tinha amanhecido o dia, e eu já contei para ele o que tinha acontecido. Nossa, mas eu fiquei muito, muito feliz mesmo, sabe? Eu senti depois ter que parar um pouco, né? De frequentar a igreja. Mas se Deus quiser, eu vou voltar. Eu vou voltar em nome do Senhor Jesus. Eu vou voltar de novo para a minha igreja. Amém, mãe. Deus abençoe. Esse testemunho que minha mãe contou, depois que ela saiu da igreja, aí ela foi para casa. Aí eu fui para casa. Assim, Quando esperei o Roberto ligar até 1h da manhã, ele não ligou. Aí eu fui no quarto onde ele dormia e ajoelhei na cama assim para subir, porque a cama era alta. Olhei para uma foto dele que tinha lá na parede e falei: Rô, você pediu para mim, você falou que ia ligar, mas você não ligou. Era 1h da manhã e eu fui dormir. Assim, eu tô cansada, eu tô com sono, eu já vou dormir. E nessa hora que eu falei, ele me ouviu falar lá onde ele mora. Daí no dia seguinte ele ligou para mim e falou assim: nossa, que Deus abençoe vocês aí, porque eu falei do fundo do meu coração que eu estava cansada com sono e eu não ia esperar mais você ligar, já era 1h da manhã. Aí ele ligou de madrugada para mim, era 5 horas aqui, quando ele fez essa ligação. Daí falou comigo, eu falei assim: nossa, eu pedi mesmo, eu conversei mesmo. Para mim, eu estava conversando com você. Foi uma coisa muito, muito gostosa, muito bonita, sabe? E outras vezes eu escuto a voz de Deus. Às vezes eu estou fazendo qualquer coisa que estou pensando, será que vai dar certo? Vai, faz. Eu peço a Deus primeiro para Deus, para que Deus mostre para mim o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Desde que o meu marido faleceu, que eu fiquei sozinha, já faz um bom tempo que eu estou sozinha, aqui só tenho Deus comigo. E é muito bom mesmo, muito bom a igreja, a gente ter fé, a gente acreditar. Porque a gente tendo fé, a gente ouve a palavra de Deus. Ouve o que é certo, o que é errado, não faça isso, faça aquilo. Eu estou tranquila, graças a Deus estou tranquila, mas a saudade dos meus filhos é bastante. Tenho muita saudade dele, do Roberto, principalmente do Roberto, da Luciana. São meus filhos que estão longe. Amém, mãe. Eu vou só complementar o que a mãe disse aqui, porque quando eu liguei para ela, eu estava dormindo, eu escutava o seguinte: a minha mãe me chama de Rô, e ela dizia assim: Rô, liga para mim. Eu escutava aquilo de madrugada, 5 da manhã, no horário aí da Inglaterra, e eu falei: nossa, minha mãe está me chamando, pedindo para ligar para ela. E quando eu liguei para ela, eu falei assim: mãe, a senhora queria falar comigo? E ela falou assim: queria, como é que você sabia? Porque eu escutei a senhora chamando pelo meu nome. Então isso é uma atitude profética. E ela falou mesmo isso, ela falou: Rô, liga para mim. E começou ali na beira da cama. E eu quero entrar nessa palavra com vocês, profética, para vocês entenderem o que é um ato profético. Porque muitas das vezes o diabo quer aprisionar-nos para a gente não profetizar, para a gente não manifestar o reino de Deus, não manifestar a vontade do Senhor, não dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. E eu peço que vocês peguem as vossas Bíblias,
para nós podermos acompanhar essa leitura da palavra do Senhor, está em 1 Reis, capítulo de número 17. Aleluia! A Bíblia no Velho Testamento, lá no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo de número 17. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Glórias a Deus! 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 13. 1 Reis 17, 13. Aleluias! Glórias a Deus! Experiências como esta, Deus continua manifestando no meio do seu povo. Deus continua falando no meio do seu povo. Esse é o nosso Deus que nós conhecemos, que nós servimos. E ela fez uma atitude profética, porque quando ela falou, liga para mim, eu escutei. Eu levantei e falei para minha esposa, minha mãe quer falar comigo. Mas como assim? Eu escutei ela me chamando. E quando eu liguei para ela, eu falei, a senhora quer falar comigo, mãe? E ela disse, como que você sabe? Porque eu escutei a senhora chamando. Deus está nos chamando hoje para ouvir a voz dele e para atender o pedido que ele tem para nós e para sermos boca profética de Deus nesta terra. Deus quer mudar a nossa história. No livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 13, diz o seguinte: Elias lhe disse, não temas, vai, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze-me aqui fora, depois fará para ti e teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ali está uma palavra profética lançada sobre uma mulher. Eu fico imaginando a história que esse profeta passou. Esse profeta Elias encontra um rei que era descendente ali dos escolhidos de Deus, das tribos do Senhor, e este rei Acabe, ele acaba por fazer aliança, ele acaba por pecar, ele acaba por fazer algo errado. Na história, a história nos diz que quando Acabe, ele faz uma aliança errada, ele começa errado. Não tem como haver mudança se não houver confrontações, não tem como haver mudança quando a gente não é exortado. E a palavra de Deus, ela nos exorta. E Deus quer ativar hoje um ministério profético em nossas vidas. Mas nós temos que entender como andar no profético. Ali nós vemos a história de um profeta que ele percebeu, ele teve a visão de Deus. E Deus, quando Acabe, ele está ali tentando fazer alguma coisa ali, ele começa fazendo uma aliança errada. Acabe começa fazendo coisas erradas. Ele faz uma aliança com Jezabel. Jezabel, aquela mulher terrível. E todas as alianças que são erradas, elas nos afastam da presença do Senhor. Você pode ter muitos dotes, você pode ter muita experiência, você pode ser uma pessoa dotada de muita inteligência e sabedoria, mas nós temos que saber com quem que nós vamos fazer alianças. Você pode conhecer pessoas que são inteligentíssimas, pessoas que são pessoas ali deslumbrantes, assim, de uma inteligência muito grande, mas quando nós estamos prontos a fazer uma aliança, nós temos que saber se essa aliança que nós vamos fazer é com pessoas que temem a Deus. E Acabe fez uma aliança com uma mulher que não temia a Deus. Acabe fez uma aliança com uma mulher que ainda servia a outros deuses. Mas quando nós acertamos na aliança,
Deus está conosco. Essa aliança, se nós fizermos errada, basta uma aliança que nós fizermos errada para que as coisas comecem a dar errado. E nós conhecemos ali, nós podemos dizer que até essa aliança que está no nosso dedo, quando a gente faz uma aliança errada, quando a gente faz uma escolha errada, nós sofremos as consequências. Nós estamos ali passando ali a deixar, porque muitas das vezes são situações que a gente não espera acontecer. Às vezes a gente está ali bem, está tranquilo, e aparece alguma situação para a gente, vamos fazer uma sociedade, vamos fazer uma parceria, vamos comprar alguma coisa juntos, vamos montar alguma coisa junto. Mas será que Deus está nisso? Será que Deus está neste meio? A primeira coisa que você pode tirar ali, já fazer uma comparação, é se aquela pessoa teme a Deus, se aquela pessoa está disposta a servir ao Senhor. Porque aquela pessoa pode levar à corrupção, pode levar a corromper ali os princípios que Deus ele gosta que nós obedeçamos da palavra dele. E como eu já preguei há um tempo atrás sobre quando Jesus diz o seguinte, olha, a partir de agora eu já não vos chamo de amigo, mas eu vou vos chamar de servo. Mas o versículo anterior está o segredo. Por que Jesus chama de amigo? Jesus chama de amigo aquele que obedece à palavra dele. E quando você faz, ou nós fazemos uma aliança com quem não obedece à palavra do Senhor, quando você vai buscar uma sociedade com alguém, ou alguém quer uma sociedade com você, a melhor coisa a você fazer é o seguinte, olha, você teme a Deus, você está disposto a seguir o que a Bíblia diz, você está disposto a colocar a sua mão e você prometer aqui e fazer uma aliança com o Senhor, que nós vamos comandar esta empresa, ou nós vamos comandar esta aliança, segundo diz a palavra do Senhor, com muito temor. Porque se a pessoa não estiver disposta a isso, você foge dela, porque ali tem alguma coisa que vai tirar você da presença do Senhor. E Deus nos quer manter firmados nesta aliança. E Acabe era o rei naquela época. Acabe, como diz no primeiro livro de Reis, capítulo 17, ele começa narrando a história. Ele começa contando a história de Acabe. E Acabe, ele casa com Jezabel. Jezabel, quando sai de Samaria para fazer aliança com Acabe, ela não chega sozinha. A Jezabel, quando chega para aproximar de Acabe, ela chega com 3 coisas que nós devemos de entender o que ela traz. Jezabel, ela traz a sua fé, que não era a mesma que Acabe, ela traz o seu altar de adoração e ela traz consigo os seus profetas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos hoje tantas coisas que nós podemos utilizar. Nós temos também a nossa fé, nós temos o nosso altar que está em Mateus 6,6, feche a porta do seu quarto e ore em secreto a Deus. E nós somos o profeta de Deus, nós somos a boca de Deus. Ali, Jezabel levou os seus profetas consigo quando fez aliança com Acabe. Ela estava se fortalecendo, ou seja, ela estava ganhando terreno. E muitas das vezes a própria palavra de Deus nos diz que as coisas más tendem a tendência a corromper as coisas boas. Por isso que as alianças feitas fora do padrão de Deus, elas corrompem as coisas más. E ali, quando Jezabel se aproxima, ela traz esses 3 fatores. Mas eu sei que você é a boca de Deus na terra. Você é a boca de Deus na terra e você tem que aprender. Diga assim, eu sou boca de Deus na terra. Eu sou boca de Deus na terra. Vocês estão vendo aí o testemunho de uma senhora que vai completar os seus 78 anos de idade. Quando ela foi boca de Deus na terra, o Espírito de Deus levou, soprou até os meus ouvidos de madrugada e eu ouvi a minha mãe chamar por mim, porque ela profetizou, ela chamou, ela teve uma atitude que nós muitas das vezes temos que assumir quem nós somos. Deixa eu lhe contar algo para você entender bem o que a palavra de Deus nos diz. Quando muitas das vezes nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos ali muitos pregadores dizendo o que você é, águia ou galinha? O que todo mundo quer ser águia nessa hora. Todo mundo quer ser águia, porque a águia olha de cima, a águia é mais forte, a águia ela voa, a águia ela é caçadora, a águia ela enxerga longe. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não menospreza a criação que Ele fez, Deus não menospreza
a criatura, a criação que ele fez. Porque o próprio Jesus diz em Mateus 23, 37, e ele faz uma exclamação quando Jesus sobe naquele monte e ele olha lá de baixo Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Muitas das vezes a gente quer ir na Terra Santa, a gente quer ir na igreja, a gente quer se aproximar de Deus, mas às vezes o próprio povo do Senhor quer calar a sua boca, quer matar o profeta, quer dizer para você não profetizar. Mas deixa eu te dizer algo, Deus tem coisa maravilhosa para mim e para você nesta noite, nesta tarde, onde você está agora. A Bíblia nos diz, Jesus exclama isso: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Ou seja, Deus estava mandando o profeta para alertar Jerusalém. Jerusalém apedrejava, os profetas não queriam ouvir a voz de Deus. E aí Jesus diz o seguinte: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Ali Deus está fazendo uma comparação de um atributo. Esse atributo de Deus, ele é focado, ele é linkado a uma personalidade dele que é manifesta através da criação de Jesus, da criação do Senhor, da criação do Poderoso, da criação daquele que fez os céus e a terra. Ele fala que a galinha, por mais que seja inferior à águia, mas ela tem algo específico. Ela quer ajuntar os seus filhotes, ela quer colocar todos debaixo das suas asas. E qual é a mãe, qual é o pai que não quer que seus filhos estejam debaixo das suas asas, quer que os seus filhos estejam debaixo dos teus olhos? Este atributo é um atributo de Deus que está dentro de mim e de você. Nós queremos que muitas das vezes os nossos filhos fiquem debaixo das nossas asas, para que a gente possa protegê-los. Às vezes nem sempre é possível, porque uns casam, vão para outro local, vão constituir família, segundo a palavra de Deus diz, mas se a mãe e o pai pudessem protegê-los, ficaria sempre ali. E tem hora que nós temos que ser como a galinha, tem hora que nós temos que proteger os nossos filhos. Assim é Deus conosco. Ele quer nos proteger, Ele quer nos estar por perto dEle, Ele quer manifestar a sua glória sobre nós. Amém? Quem nós somos? Dependendo do momento, nós somos galinha. Dependendo do momento, nós somos águia. A Bíblia nos diz em Isaías 40, no versículo 30 e 31, até os jovens se cansam e ficam exaustos ou se fadigam, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aqui está um grande segredo. Por mais difícil que seja, quando nós esperamos no Senhor, Ele renova as nossas forças. Por mais difícil que seja, quando nós esperamos no Senhor, Ele nos protege como uma mãe galinha. Por mais difícil que seja, Ele nos quer voando alto como as águias. Como diz o versículo 31, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ali está um versículo de renovo para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso eu, para o nosso mover profético na terra. Deus, Ele abençoa a nossa vida. Deus, Ele quer abençoar os nossos propósitos. Deixa eu contar algo para você entender. Nós não podemos fazer alianças focadas no resultado. Porque muitas das vezes nós queremos fazer uma aliança para constituir um negócio. E nós observamos que aquela pessoa, ela tem dotes melhores do que o nosso. Ela consegue vender mais do que eu. Ela consegue mais clientes do que eu. Mas nós temos que fazer alianças baseadas não em projetos, mas em propósitos. Qual é o propósito dessa aliança? Qual é o propósito de constituir essa empresa? Qual
Qual é o propósito de ser um empresário, de ser um líder, de ser alguém que vai fazer? O que nós vamos oferecer ao reino de Deus nesta terra? Porque muitas das vezes as empresas são constituídas, mas elas só visam crescimento, números, e exploram os funcionários. Se puder dividir ali toda a despesa com o funcionário, além do seu trabalho, as empresas fazem hoje em dia. Mas hoje, Deus ele quer colocar no meu e no seu coração um propósito de uma aliança feita com base no reino de Deus. Você e eu somos boca de Deus na terra e as coisas não ficarão da mesma forma. E quando Acabe faz aquela aliança com Jezabel, ele começa a ir de mal a pior. As coisas começam a ficar ali sempre caindo, sempre denegrindo, sempre terminando. As coisas não começam a dar certo. E nós chegamos aqui e encontramos no Evangelho de 1 Reis, capítulo 17, no versículo 8, a história narrando, dizendo que veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo assim: Elias, olha, é o seguinte, vai a Sarepta, porque Elias tinha lançado uma profecia. Elias tinha dizendo que não vai chover na terra. Elias tinha dito que vai acabar a chuva na terra, não ia chover mais, sobre a palavra dele. E quando ele deu essa palavra ao rei Acabe, Deus falou para ele: olha, agora vai a Querite. Lá começou a mandar os corvos levarem carne, levarem pão, levarem alimento para ele. Ele bebia do rio. Só que o rio secou, a fonte ali acabou secando. E vem a palavra do Senhor, porque não chovia mais na terra, assim como foi falado. Às vezes a profecia que a gente manda, às vezes a profecia que Deus dá para nós entregarmos, é aquela mesma também que vem nos afligir. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus está comigo, está com você. Não há diferença entre eu e você. Nós somos todos filhos de Deus. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Não é porque nós temos uma vocação sacerdotal que somos, de certa forma, tratados diferentes. Não, nós passaremos pela seca que haveria da profecia na terra. Não é porque nós somos sacerdotes que nós não vamos passar por esse coronavírus. Não é porque nós somos sacerdotes que nós não estamos sujeitos a pegar. O que vai mandar a diferença é a palavra profética que você vai usar. Tem pessoas que receberam palavra profética de cura e não aceitaram. Eu ouvi o apóstolo Roberto Pereira, lá de Goiânia. Ele contou para mim quando ele esteve aqui, aí em Londres, na Inglaterra. Há 4 ou 5 anos atrás, isso aconteceu. Havia uma mulher no culto, na cadeira de roda. E Deus tocou no coração dela e dele disse assim: ore por ela, que eu vou restaurar a saúde dela. Quando ele chegou perto da irmã, ele pediu para alguém levá-la até perto da irmã. Quando chegou perto da irmã, a irmã disse o seguinte: não, Deus já falou comigo que eu vou ser curada no Brasil. Naquela época que ele me contou, foi em 2017. Já fazia 4 ou 5 anos que tinha acontecido. Hoje já faz o quê? Uns 8 anos que isso aconteceu. Até hoje a mulher está no Brasil, desde aquela época, e até hoje está na cadeira de roda, porque não creu. Toda a bênção, ela é possuída por acreditar. Jesus foi muito claro: se tu creres. Hoje você está recebendo uma palavra profética. Diga: eu creio. Diga: eu creio, com a sua mãozinha assim, ó, para me saber que você está atento aqui. Eu creio isso. Diga: eu recebo. Eu recebo, eu creio. Amém. A Bíblia nos diz que ele lança aquela palavra, corre para Querite, o corvo leva comida, leva pão, leva carne, a água seca porque parou a chuva. Deus diz para ele: olha, levanta e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Deus estava dizendo o seguinte: fica um tempo lá, não saia de lá. Às vezes a gente vê o local com uma certa dificuldade e a gente já quer ir embora daquele local. Não vou ficar aqui, não. Como diz lá em Minas Gerais, vou cascar fora daqui. Não é isso que diz lá em Minas Gerais? Aí
amados irmãos aí de Minas, vou cascar fora daqui, não vou ficar aqui não. Como diz lá em Portugal, vou abalar daqui. Vou pirar daqui, como diz lá em Portugal. Não vou ficar aqui não, mas Deus disse para ele, demora-te ali. Às vezes a sua bênção está no lugar onde você tem que demorar mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho. A Bíblia diz que Deus disse a Elias, ordenei a uma mulher que está aí nesse lugar em Serepta, onde eu ordenei essa mulher é viúva e ela vai te dar comida. Imagine só, a viúva já é uma situação difícil naquela época, porque o homem era o provedor, o homem era o que trazia o alimento, o homem que trazia o sustento, e Deus ainda manda o profeta ser alimentado por uma viúva. E quando ele chega, a Bíblia diz que quando ele ouve esta palavra, ele se levanta. E a questão hoje em dia é que muitos ouvem a palavra do Senhor, mas não se levantam. Quando as pessoas ouvem a palavra do Senhor, ela não se levanta, ela perde a bênção do Senhor. Esse é o grande problema. Deus quer libertar, Deus quer mudar a história, Deus quer que você seja uma boca profética hoje. Aquilo que está te assolando, você tem que profetizar, vai ser bênção. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Você tem que levantar e dizer, não, eu profetizo bênção sobre essa situação. E eu já estou recebendo a bênção por essa situação. Ali nós deparamos com este homem, esse profeta, que levantou-se e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, uma viúva, apanhando lenha. Essa mulher, ela colhia lenha para colocar ali no fogo, para poder cozinhar os seus alimentos. E ele a chama e disse para a mulher, sem conhecer a mulher, sem se apresentar para a mulher, apenas diz à mulher o seguinte, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar a vasilha de água, ele a interrompe no meio do caminho e chama ela de volta. Olha, traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ou seja, ela já estava tão desacreditada que ela não estava reconhecendo que Deus também era o Deus dela. E ela estava afirmando, não, eu sou o teu Deus. O teu Deus sabe. E tem hora que a gente está tão desanimado que a gente começa a não acreditar mais em Deus, que as coisas vão funcionar, que as coisas vão mudar. E ela começou a dizer o seguinte, olha, tão certo como vive o teu Deus. Ela diz, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos, pedaços de madeira, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Nós vamos comer, e depois de comer, esta é a última comida, nós vamos morrer. Porém, Elias disse a ela aquilo que nós ouvimos de Deus toda hora, não temas. Olha que palavra bonita. Você hoje pode estar com dificuldade no seu trabalho, dificuldade nas suas finanças, de uma porta de emprego abrir para você, de oportunidades aparecer para você. Mas enquanto você estiver olhando, só querendo proteger ali a galinha, como os filhinhos, os pintinhos, tem hora que você tem que ser como águia, você tem que olhar e profetizar. O símbolo profético para nós, para os nossos dias hoje, é a águia. A águia é um símbolo profético. E tem horas que você tem que deixar de ser galinha e pensar só nas coisas que estão debaixo de você e pensar nas coisas que estão no alto. Você tem que olhar para o alto, mais longe que você possa entender e saber que é do alto que vem o nosso socorro e começar a profetizar na sua vida. Essa porta de trabalho vai abrir, essa dificuldade vai passar, essas finanças vão melhorar. Agora tem um porém. Não posso massagear o seu ego. Eu tenho que lhe contar algo que é bíblico, porque senão Deus cobra de mim. O devorador só é repreendido quando nós dizimamos e ofertamos.
Malaquias 3:8 diz: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Mas quando o crente é fiel ao Senhor, quando o crente ele é fiel a Deus, quando o crente, mesmo na dificuldade, olha a fidelidade desta mulher, ouvindo esta palavra, ele diz: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim. O profeta não estava invalidando o que ela tinha desejo no coração, mas quando ele se coloca e pede para ela fazer primeiro para ele, ele estava testando o coração dela. Muitas das vezes Deus testa o nosso coração. Nós pegamos ali o que nós recebemos das nossas fazendas e Deus vai testar nosso coração. Será que é primeiro para mim ou eu vou ficar com o resto? Será que é primeiro para o Senhor ou Deus vai ficar com a sobra? Sobrou esse aqui, eu vou doar para Deus. Deus estava fazendo um teste com aquela mulher e naquele momento ela se tomou posse e ele diz: faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. E ainda para deixar claro para ela, ele disse assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. Olha a promessa que Deus fala em Malaquias 3:10. Aquele que traz o dízimo, Deus abre as janelas, as portas do céu, não vai faltar na sua despensa. Olha ali a concordância entre uma coisa e outra. Ah, pastor, mas isso é no Velho Testamento, no Novo não tem isso. Então a gente tem que arrancar o que está escrito em Mateus 23:23, onde o próprio Jesus testifica: vocês dão o dízimo do endro e do cominho, e fazeis certo, mas não esqueçam da caridade, do amor. Aqui Jesus, Deus está falando conosco: traze-me primeiro a mim, depois faz para ti mesma, porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se achará, ou seja, não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. Até quando? Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Sabe o que Deus diz para hoje para nós? Não temas, não se preocupe, não vai faltar para mim nem para você, até que cesse esse vírus nessa terra, até que as coisas voltem ao normal. Deus cuida dos seus pequenos. Eu sou prova disso, de hoje estar aqui, nesta nação. No ano que minha mãe pedia aquilo, era um pouco antes de 2017. Naquela época, minha mãe já havia ali aceitado Jesus quando nós chegamos lá em 2017. Mas ela ficou tão feliz das maravilhas que Deus estava fazendo, que ela queria conversar comigo. E a gente muitas das vezes corre de um lado, corre do outro, e não tem tempo para os nossos. Mas nós temos que reservar sempre um tempo, marcar um tempo para nós ouvirmos a palavra de Deus, marcarmos um tempo para nós estarmos na presença do Senhor. E Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. E ali Deus falava no meu coração: liga para mim. E eu ouvi a voz da minha mãe: liga para mim. Deus está dizendo hoje para mim e para você: liga para Jesus, liga para Deus. Ele tem algo específico para você, Ele tem algo profético para a sua vida. Você é boca profética de Deus. Não fique com a sua boca calada, não fique com a sua boca fechada. Deus quer manifestar o reino de Deus aqui na terra. Deus quer que nós vivamos as coisas manifestas das maravilhas que Ele tem para nós ainda aqui na terra, até que Jesus venha buscar o seu povo, até que o reino de Deus venha aqui na terra. Nós estaremos manifestando o reino de Deus na terra, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer no nosso meio, o Senhor tem coisas boas para fazer no nosso meio, e nada pode impedir a bênção dEle para que nós possamos receber aquilo que é manifesto no reino dos céus. Deus assim disse: não faltará azeite na sua botija, nem faltará ali o pão, nem faltará água, não faltará nada. A sua despensa vai continuar. Deus, Ele tem que manifestar o seu reino, e o reino dEle é aqui e agora. Amém? Glórias a Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Então não perca tempo. Manda uma palavra profética para o seu problema agora.
Manda uma palavra profética para o seu problema agora e diz assim: problema, você não é nada perto do meu Deus. Situação que eu estou passando, você não é nada perto do meu Deus. Eu já tenho a vitória, em nome de Jesus. Eu já tenho a vitória, em nome de Jesus. Essa porta vai se abrir. Essa enfermidade vai passar. Esse corpo vai restaurar. As coisas vão voltar no lugar. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto você está me ouvindo, enquanto você está me ouvindo aí, eu já abri o áudio de vocês. Eu aprendi com um apóstolo, aliás, um profeta. O profeta, ele mora, se não me engano, em Maranhão, uma cidadezinha perto de São Luís, no Maranhão. O profeta Amaro tem 72 anos, já partilhei alguns vídeos dele com algumas pessoas. Tem algo muito sério com ele, que as coisas proféticas, elas são lançadas da nossa boca. As coisas proféticas, elas estão na nossa boca. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de profetizar. Ele disse o seguinte, o que Paulo escreveu no livro de Coríntios, no capítulo 14, que ele fala sobre os dons de língua. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Eu já vi pessoas proféticas dedicarem 10% do seu dia falando em línguas. Eu já vi pessoas profetas se reorganizarem o seu dia. O apóstolo Amaro, o profeta Amaro disse o seguinte: primeira hora do dia dele, segunda hora do dia é por ele, terceira hora do dia é para ele. Depois vem o desejo do profeta, depois vem as necessidades do profeta. E ele já é um senhor aposentado de 72 anos. E ele diz, ele reorganiza o dia, ele sai fora, ele começa a falar, ouvir a natureza de Deus, falar com a natureza, falar com Deus, orar, falar em línguas, edificar a si mesmo, para que nós possamos enfrentar as adversidades e quando os problemas vierem, a gente dá uma rajada de língua estranha e glorificar o nome do Senhor, porque para Ele, por Ele são todas as coisas. Deixa eu contar algo para nós encerrarmos aqui. Eu ouvi o testemunho de um chileno, pastor Vitor Hugo, e esse pastor Vitor Hugo disse o seguinte: quando ele começou a viajar, quando ele começou a ter uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, pregar a palavra do Senhor, uma igreja convidou para ir para aquele local. E ele, há muitos anos atrás isso, não existia tanta informação na internet. As pessoas é que comentavam, como é que é o voo? O voo você tem que sentar, colocar o cinto, vem a hospedeira, o comissário de bordo, eles começam a servir comida, eles começam a passar, mas olha, fica atento, porque se você dormir, passa a comida e você não come. E o homem ficou a noite inteira acordado, e quando chegou a comida, ele começou a olhar do lado, ninguém falava o espanhol. Ele é chileno, ninguém falava um pouco de português. E ele começou a olhar do lado, começou a olhar do outro, e ele ouviu uma pessoa antes dele dizer, chicken, e a pessoa pegou um prato e tinha frango, pollo, como se diz em espanhol. E ele, quando olhou do outro lado, a pessoa disse, apple juice, e serviu um suco de maçã, um sumo de manzana. E quando ele observou aquilo, ele falou, ok, já sei o que pedir. E chegou aquela moça para ele assim, começou a falar, e ele disse, chicken! Porque era só isso que ele sabia dizer. E ela pegou o chicken e entregou para ele. Quando veio de novo falar, ele disse, apple juice! E ela entregou o apple juice para ele. A história começou a se repetir todas as vezes que ele viajava. Repare bem o que o profeta pede, o que ela diz ali que tem. Ela só diz que tem ali um bocado de pão. E ele diz, então traga pão e água para mim, duas coisas. Esse homem também sabia falar só duas coisas, chicken e apple juice. E ele disse que já fazia mais de 10 vezes que ele estava indo para os Estados Unidos ministrar, pegava avião para ir para lá, ele não tinha aprendido o inglês, ele era meio preguiçoso para aprender o inglês, aprender línguas, e de repente ele ouvindo aquilo, ele começou a perceber o seguinte, ele só estava se alimentando daquilo que ele estava profetizando.
Ele tinha que aprender coisas novas para poder comer comida nova. E é isso que Deus está fazendo comigo e com você. Deus está dando comida nova para que nós venhamos aprender a profetizar coisas boas e o Senhor e o reino de Deus venha a ser manifesto. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Deus é bom. Deus é bom. Se você quiser abrir o seu áudio para nós orarmos, Pastor Paulo tem um louvor para cantar, para nós glorificarmos a Deus. Deus faz maravilhas. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, pastor. Essa palavra é muito forte para o nosso coração. Nós temos que colocar o Senhor Jesus tem nos ensinado. Aleluia. Vamos cantar então para encerrar o nosso culto. Que a minha fé é provada, me dás a chance de vale, deserto, vale, e atravesso, me levam para perto. E as provações não são maiores que não vão me impedir de caminhar. Se dia Vai me fazer se abrir uma mão, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida o teu poder, rompendo em fé. Toda dia pelo sobrenatural, o lugar e vencer, plantar e colher, viver, não perder fé. Pode cantar com nós terminar? Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Na montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam para perto de mim. E as provações não são que o meu Deus de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar, vou plantar e colher, e a cada dia vou aleluia. E a cada dia vou viver, rompendo em fé, aleluia. E a cada dia vou viver, rompendo em fé, aleluia. Com Cristo amanhã será melhor. Aleluias. Aleluia. Deus abençoe todos vocês. Deus Amém. abençoe minha mãe. Obrigado, mãe, por estar aqui. Deus te abençoe todo mundo. Amém? Amém. Amém. Fala um tchau aí para as pessoas, mãe, que a senhora conheceu hoje.
Tem que falar. Tchau, dona Conceição. Tchau. Deus abençoe. Conceição, Deus beijo, abençoe. cidade. Deus. Prazer em conhecê-la. Tchau, Júlia. Tchau. Tchau a Deixa eu todos. conversa, viu? Olá, Pastor, Alberto. beijinho para a Oi, missionária. Alberto. Você, filha, obrigado. Eu passo Estou pra orando você. para ela ficar boa logo, tá? Em nome de Jesus. Semana que vem, Amém, ela amém. vai... Um beijo. Julinha, um beijo. Beijinho pra Luciana. Deus a todos. Fique com Deus. Coraçãozinho aqui para Até a vocês. próxima, tudo de Tchau, um bom. beijinho. Tudo de bom. Amém? Tchau. Todos que ouviram o culto, que assistiram o culto, um beijinho grande para todos. Amém. Tchau, Nelson. Tudo de bom. Nelson, um grande abraço. Fica bem, Nelson. Roberto. Nelson, Um abraço. Tudo bom para vocês? Trindade. Pastor Deus Paulo, Maria, glória, Filomena. Um abraço. Até a Tchau, próxima. pastor Fiquem Paulo. bem. Tânia. Beijinho para a missionária. Tchau, Glaucia. Tchau, Vanderlei. Uau. Boa Vanderlei noite. tá ali Estás bom? só Glaucia, deitadinho Deus do banho da abençoe, Vanderleia. Pastor Roberto. Pastor Amém. Roberto. Ei. Não Márcio, desligue Deus a abençoe, câmera que eu quero Márcio. falar consigo. A Júlia, né? Tchau, Júlia. Dona Tereza, Tchau. Tchau. Dona Pastor Nívia. Roberto, eu também gostava de falar contigo, Pastor Roberto. Sim. Abençoe. Pode ligar no Messenger do Facebook, Deus. Ah, ok. Amém. Até Deus já, abençoe então. vocês. Deus. Tchau, até a próxima. Tudo bom? Tudo de bom. Vocês. Obrigado. Tchau, Julinha. Tchau.